muito bem-vindos ao YouTube da Calbi. O vídeo de hoje é diretamente da minha lavanderia. Vou mostrar para vocês, um ano depois, a minha experiência com hortinha em apartamento. Aqui foi onde eu comecei minha horta e tem alguns temperos que continuam por aqui. E vou compartilhar com vocês a minha experiência, o que deu certo e o que não deu. Espero que vocês gostem. Dá só uma olhada no que tem por aqui. O projeto inicial era montar a horta nessas duas prateleiras. E foi exatamente como eu comecei. Só que infelizmente não deu certo. Este é um lugar aqui na minha lavanderia que fica a janela desse lado. Eu tenho este armário aqui e as prateleiras ficam desse lado. Não é um lugar que pega sol direto, nem sol intenso. Então, as plantinhas foram morrendo ao longo do tempo e não deram certo. Que esse é um dos principais aprendizados que eu tive com horta em apartamento. Não importa qual o temperinho que você vai manter aqui na sua casa, eles precisam de pelo menos algumas horas de sol direto. Só a claridade não foi o suficiente, então eu vi que aqui não é o lugar para manter uma hortinha. Então eu deixei regador, utensílios de jardinagem e plantinhas que gostam de claridade, mas não sol direto. Então eu coloquei uma dracena aqui do lado um bambu da sorte e aqui eu montei um caixotinho com jiboias dentro de 2 vidros de palmito com água. Então elas estão indo super bem, justamente porque esse é um lugar, essas daqui são artificiais, justamente porque este é um lugar que pega claridade, bastante claridade, mas não pega sol. Então plantinhas de sombra se adaptaram super bem a este local. Então aqui na minha lavanderia eu tive que trazer os meus temperinhos e a minha hortinha aqui na janela. Vocês podem ver que eu tenho um espaço enorme. E aqui eu optei por vasos auto-irrigáveis. Vou mostrar para vocês como essas plantinhas se comportam nesses vasos auto-irrigáveis. Eu gosto bastante dos vasos auto-irrigáveis, principalmente para aqueles temperos que precisam de rega constante. Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, então ele é super bom, ele quebra bastante galho, porque ele mantém tanto a terra úmida quanto o reservatório. Aqui eu tenho hortelã, que gosta bastante de sol e de muita água. Aqui eu tenho alecrim e tomilho. Esse daqui é o mais antigo que eu tenho aqui na minha casa, eu tenho há mais de ano. E olha como ele tá lindo, se mantendo super saudável e super verdinho. O lado bom do vaso auto-irrigável é que ele possui esse reservatório de água. Então ele é super higiênico e evita contaminação, evita proliferação de mosquito. E aí é só você trocar a água do reservatório. Dá só uma olhada que está começando a crescer uma raiz aqui do hortelã. E aí o que você pode fazer em casos como este? Ou você replanta em outro vaso, porque ele já está ficando grande demais para esse espaço, ou você corta essa raiz, esse excesso de raiz, para ele continuar saudável aqui dentro deste vaso. A limpeza desse vaso é bem simples também, é só tirar o reservatório, desrosquear aqui do vaso e limpar aqui dentro. E uma buchinha mesmo, e olha só, super fácil de limpar, só encaixar aqui de volta no vaso e ele já está pronto para voltar lá para a janela. A água entra por aqui, então você preenche a água aqui e ela vai encher esse reservatório. Dá só uma olhada, aí é só tampar e a plantinha vai se alimentar da água conforme a sua necessidade. Isso é bem simples porque você vai acompanhando esse reservatório. Esse é o lado bom, que ele é transparente, então quando ele for descendo o nível de água, você vai reparar que já está pronto para abastecer de novo. Já o manjericão, que é outra erva que eu tenho aqui na minha hortinha, o que acontece? Ele estava no vaso auto-irrigável, mas ele começou a crescer e criar muita raiz. Então eu decidi replantar aqui num vaso com terra, que ele está se dando super bem também.
Então aqui não tem problema dele criar essa raiz aqui no vaso. Um ponto importante sobre manjericão. Ele começa a criar e desenvolver essas florzinhas aqui na sua ponta. São lindas, né? Mas elas devem ser podadas. Por quê? Conforme elas vão crescendo, toda a energia do manjericão vai para as florzinhas. Então acontece que as folhas podem não crescer com a mesma saúde. Então vale a pena, se você tem florzinha aí de manjericão, pode podar sem dó. Aqui, olha, as florzinhas do manjericão, não tem problema fazer essa poda. E você vai ver como o seu manjericão vai crescer muito mais saudável depois de tirar essas florzinhas da ponta. Outra coisa para prestar atenção. Como o vaso auto-irrigável, ele, não sei, para quem não conhece, ele tem um barbante, olha só, dá para reparar, aqui no fundo, que faz toda a ligação daqui do fundo até aqui o meio do vaso. Então ele funciona como se fosse uma raiz artificial, que quando a gente molha, ele mantém essa umidade aqui por dentro da terra. Então, plantas que não gostam de muita água, ou que gostam de uma terra mais seca, como cactos e suculentas, por exemplo, podem não se adaptar. Vale a pena você prestar bastante atenção na rega, porque ele mantém o ambiente mais úmido aqui. Então elas gostam bastante. Então, para mim aqui em casa, plantinhas que gostam bastante de umidade e regas constante, gostaram bastante desse ambiente aqui do vaso. Outra coisa também importante para prestar atenção, justamente por causa deste barbante que corre aqui por dentro, vale a pena você tomar bastante cuidado quando for fazer o plantio de sementes. Porque ele fica bem aqui no meio, né? E cabe a você distribuir o barbante aqui por dentro para que as sementes elas sejam regadas e sejam molhadas. Então, ela fazendo isso vai dar super certo. Eu já plantei sementinhas aqui também no vaso auto-irrigável e ela vai dar certo. Mas, se você achar que estiver demorando que não vai dar certo, preste bem atenção como esse barbante está distribuído por dentro da terra para garantir que as sementinhas vão ser molhadas quando você for molhar o seu vaso. Mas sua hortinha tem tudo para dar certo por aí. Principalmente se você for iniciante, esta é uma opção muito prática e muito fácil para você entender como é que funcionam as plantinhas e mantê-las sempre saudáveis, principalmente a sua hortinha. Essa é uma opção que eu encontrei aqui para me ajudar, principalmente nessas plantinhas, nos temperinhos que precisam de muita água. Hortelã já matei várias vezes de sede, afogado, e olha como ele tá lindo atualmente. Nisso esses vasos auto-irrigáveis ajudaram muito, porque a planta vai pegar a água de acordo com a sua necessidade. Então cabe a você só reparar aqui e prestar atenção neste compartimento, porque de resto a planta vai fazer o trabalho sozinha. Outro ponto importante, viram que eu tenho todos esses temperinhos em vasos separados? Então, cada um deles gosta de um sol diferente e uma rega diferente. Então, preste bem atenção quando você for colocar de repente numa floreira ou no mesmo vaso vários temperos. Cada um possui a sua necessidade de água própria. Então, por exemplo, eu não posso colocar o hortelã junto com o manjericão, porque um vai morrer afogado e o outro pode morrer seco. Então eu acho que essa dica é importante, por isso que eu mantenho todos separados, que eu acho inclusive mais fácil de cuidar e de monitorar. Plantinha, todas as plantinhas, especificamente temperos, gostam de sol e de água. Quando a gente descobrir isso e descobrir o quanto que cada um deles precisa, tanto de sol, de luz, quanto água, a gente vai conseguir manter as nossas plantinhas lindas e saudáveis por muito mais tempo.
importante que fica aqui, a minha lição para você, é entender como é que funciona a luz no seu apartamento, no ambiente que você vai colocar a sua hortinha. Esse é o primeiro passo e o fundamental para você entender aonde você vai colocar o seu vasinho. Entendendo isso, o próximo passo é entender como vai funcionar a rega, qual a frequência que você vai usar por aí. Se você não entende nada de plantinhas, recomendo começar com um vaso auto-irrigável. Ele vai te ajudar muito para entender como é que funciona a vida, a rega e as necessidades dos temperos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no YouTube da Calbi. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!